Boa tarde. Hoje foi um incidente que terminou me impedindo de estar no horário mais cedo. Mas veja só, ela tinha colocado o tema da palestra de hoje é esse: o presente, uma dádiva de Deus. Eu gosto de umas figurinhas, e aí eu preciso que ele apague a parte da frente. Nós, quando nascemos, não somos como uma tábula rasa, ou seja, nascemos sem nada dentro de nós. Eu estou falando psiquicamente. Não nascemos como uma tábula rasa, onde as coisas vão sendo postas no decorrer dos dias. Não é assim. Nós trazemos um histórico conosco. Contudo, o nosso modelo de educação para com os nossos filhos, por vezes nós focamos as coisas como se a excelência estivesse sempre à nossa mercê. E não é. E a excelência, eu acho que de uma maneira, de uma maneira peçonhenta. Por que peçonhenta? Porque veja o seguinte: quando falamos em excelência, vamos estabelecer um modelo. E qual é o problema de estabelecer um modelo? Quando nós estabelecemos modelos, nós terminamos por criar um determinado impasse. Quem está dentro do modelo, beleza, é a excelência. E quem está fora do modelo é a excrescência. Mas a vida não se determina dentro desses dois parâmetros. Então, quando nós vamos lidar com os pequeninos, é preciso que nós possamos sair dessa visão de dar um modelo, que o modelo tem que ser aquele. E nós possamos entender que aquele pequenino que chega à vida, ele não é uma tábula rasa que vem sem nada. Ele vem com toda a sua história de várias outras vidas que viveu. Então, ele chega ali com algo já de si mesmo. Então, a excelência que nós deveríamos buscar era receber aquele pequenino para que ele pudesse aflorar as suas potencialidades. Por que isso? Porque cada um de nós tem habilidades diferentes do outro. Só que, por vezes, parece que o sol que brilha no horizonte é um só. Então, se o papai é médico e ele adora medicina, ele é um neurocirurgião que abre a cabeça do povo, parece que, então, o filho tem que ser um médico, neurocirurgião e trabalhando exatamente com aquilo. Se um menino disser que quer dançar balé, vai ser um problema. Mas para não falar no balé, porque o homem dançando balé, algumas pessoas já fazem outras distorções. Mas se ele disser que quer ser professor de escola primária, aí apanha. Porque na nossa terra, professor está longe de receber aquilo que ele deveria receber. Então, criamos elementos lá na frente, e aí o que é que acontece? Quando não alcançamos aquilo, nós sofremos. Então, é que vivemos aquela história. As historinhas da infância têm os príncipes e as princesas. Eles se casam e são felizes para sempre. Esse é o modelo. Algum de nós somos felizes para sempre? Lógico que não. Dentro dessa visão de felicidade, não. Todos nós vamos precisar, Simone vai querer. Todos nós
vamos arranjar um emprego, todos vamos ser chefe? Não. Todos nós vamos ser o empresário de sucesso que vai sair nas grandes revistas? Não. As mulheres, todas vão, para quem gosta de Juliana Paz, vão ser congênere com Juliana Paz, aquela barriguinha, o corpinho daquele jeito? Não. Mas nós criamos um modelo, e aí o que é que acontece? Quando não estamos dentro do modelo, nós sofremos e nós adoecemos. Adoecemos por perseguir um modelo doente. Um dos modelos mais doentes que existe é daquela bonequinha Barbie. É um estereótipo de mulher impossível. E aí tem gente que brinca com os estilistas, que dizem que o estilista homem que queria ser mulher e não pode ser mulher, lógico, é homem, por mais que ele faça, ele criou um modelo de mulher que nem a mulher pode ser. Então aí ele e as mulheres ficam iguais, perseguindo um modelo que é impossível de ser contido. E lógico, querendo, porque aquelas proporções de perna, braço, não batem numa pessoa normal. Mas a nossa doença de considerar o presente não como um presente está nisso. Em nós nos galgarmos em símbolos e valores que não valorizam a nossa singularidade. Não valoriza aquele nosso valor particular. Então, nós vivemos num mundo onde nós vivemos sempre atrás de um modelo para copiá-lo, em vez de olhar quem somos. E isso é interessante, porque quando nós vamos olhar grandes homens, eles foram desacreditados por vezes. O nosso amigo Albert Einstein, desacreditado. Lá na frente ele mostrou o potencial dele. Os nossos grandes artistas, pintores, são reconhecidos depois de mortos. Porque quando estão vivos e mostram o seu trabalho, as pessoas acham aquilo uma porcaria. Acham aquilo uma crítica ao que deveria ser correto e que não tem valor. Depois que eles morrem, e aí aquilo passou, aí vão conseguir valorizar o que eles fizeram. E nós precisamos sair dessa posição como se fôssemos quadros, obras de arte, para sermos valorizados depois. Mas, por vezes, é o que nós mais fazemos. Nós vivemos sempre dizendo que o ontem foi melhor. O mundo está assim hoje, antes foi melhor. Tem um filme de Woody Allen, Meia-Noite em Paris, fantástico. Ele representa isso. Achar que o passado era melhor. Quando ele volta ao passado, porque ele volta ao passado, ele encontra alguém que diz que lá era melhor mais atrás ainda. E na realidade, sabe o que é isso? É a angústia da não realização do fato no seu momento presente. É que nós vivemos o hoje pensando no amanhã. Quem vive o hoje só pensando no amanhã, não vive o hoje. Não desfruta aquilo que tem. E tem um poemazinho, não vou lembrar dele como um todo, mas era assim, é que a gente vive pensando tanto no amanhã, e a gente não sabe se amanhã a gente acorda. Talvez essa noite seja a última noite que você terá a oportunidade de dar o beijo naquela pessoa que dorme contigo. De abraçar aquela pessoa que dorme contigo. De colocar no colo aquela criança que está correndo à sua frente. Talvez essa noite seja a última oportunidade de fazê-lo. Mas, Fernando, o espírito é imortal? É. Mas quando ele vier, já não é Fernando. Ele é Maria, Joana, Joaquina ou outro. Quando aquela criança que está ali voltar, já não seja minha filha, a nossa relação seja outra. Porque nós vivemos projetando o amanhã, sem conseguir viver
verdadeiramente o que a vida nos dá, que é o presente. É o presente do agora. Mas quando eu falo em presente, às vezes, para representar a vida como um caminho, e lógico, se a vida é um caminho, ela não é um ponto, ela tem coisas para lá e para cá. E alguém diz, então é para viver o aqui e agora, vamos cair na gandaia, fazer o que a gente bem quiser, jogar tudo para cima. Não é isso. Viver o presente é viver o presente saindo da minoridade e caminhando até a maioridade de nós, enquanto ser. Minha pequenininha pegar, eu dei para ela um saco de bombons de chocolate, e ela querer, um saco daqueles de 5 quilos, porque aí fica bem, ela tem 8 anos. A que mais gosta de chocolate é que tem 6 anos. Dei para ela um saco de 5 quilos, ou seja, quase o peso dela. Ela poderia querer comer aquele saco todo. Mas nós sabemos que chocolate vai dar diarreia, vai dar vários problemas, que você não pode fazer isso. Então, nós vamos olhar para o saco do chocolate, e mesmo sendo chocolatra, vamos saber que podemos comê-lo paulatinamente, e não de uma vez. Mas ela, pequenininha, não sabe disso. Então, viver o presente é viver a vida com esse nível de maturidade, sabendo lidar com aquilo que a vida está me dando. Mas, Fernando, um saco de chocolate de 5 quilos, eu posso acabar ele num dia, compartilhando com vocês. Eu posso acabar ele em um ano, cortando em pedaços e utilizando um de cada vez. Então, viver o presente como dádiva de Deus não quer dizer ser irresponsável. Viver o presente como dádiva de Deus é viver o presente com responsabilidade. Vendo o que eu estou fazendo. E viver o presente tirando as amarras do que passou. Porque, como nós não tiramos as amarras do que passou, a gente vive o presente assim, brigando com o que foi. A gente vive brigando com os pais que tivemos, porque, por vezes, colocamos sobre ele a culpa. Mas foi ele que fez isso. Sim, mas qual é a sua idade hoje? Se você ficar de frente para uma montanha de pedra, pedindo a ela para lhe dar leite, ela vai lhe dar leite? Não se tira leite de pedra. Então, ninguém pode lhe dar o que não tem. Ele lhe deu o melhor que ele tinha, que pode ter lhe desagradado, porque o melhor que ele tinha para você era o fel, e não o mel. Mas ele fez a trajetória dele, agora faça a sua. Mas veja, como você não sabe viver o presente, com esse nível de responsabilidade, você se reporta a ele por causa dele ou dela. É um amargurado e dá a quem está junto de você o mesmo fel e o mesmo amargor. E ainda diz que a culpa foi dele. Não, você não tem 6 anos de idade para querer comer um saco de 5 quilos de chocolate em um único dia. Você não tem 5 anos de idade. Então, quando a gente fala nesse sentido, é para que a gente possa perceber que a vida melhora quando a gente começa a fazer as pazes conosco. Fazer as pazes conosco é que aquela criança agredida que você foi, tenha vindo a agressão da onde tenha vindo, ela só vai deixar de ser agredida se, em vez de você brigar com você mesmo, você for capaz de acolher a você mesmo. Por isso, presente, dádiva de Deus. Porque já dizia aquele senhor que está na entrada da porta desse auditório, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Então, a dádiva de Deus é essa. Todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Mas, Fernando, e as minhas dores? As suas dores
são experiências de aprendizado para que você não reincida nas mesmas coisas, para que você não leve o outro a passar pelo mesmo que você passou. Então, as suas experiências, elas vão precisar lidar para que você possa entender o que essa imagem está sugerindo. Um feito de muitos. Porque para o presente ser essa dádiva de Deus, nós temos que ser capazes de nos enxergar nessa multiplicidade. Porque aqui nós vamos ser o quê? Filhos, pai, trabalhador, amigo, o chefe, o subordinado. E lógico, em cada uma dessas situações estamos assumindo papéis. E eu não posso ser o médico em tudo que é canto. Quando eu estou com minha filha, eu sou o pai. Quando eu estou com meus pais, eu sou o filho. Quando eu sou com minha mulher, eu sou um homem. Eu não sou médico. Porque no momento que eu começo a apenas viver o papel, como se o papel fosse minha vida, isso se desequilibra. A ideia de encarar o presente como a dádiva de Deus é entender isso, que cada um desses papéis tem algo a ensinar. O filho que reside em você, aquela criança que está aí dentro, tem muito para lhe ensinar. Aquela pessoa sofrida, que passou por algo que lhe marcou, tem muito para lhe ensinar. Cada uma das suas partes, e vamos enxergar agora esses homenzinhos como personalidades de coisas que você viveu, todas elas têm o que lhe ensinar. Veja que na imagem alguns estão correndo, porque foram afugentados. Se você afugenta de dentro de você constituintes que são você, você jamais estará inteiro em nada. Estar inteiro é ter a capacidade de fazer esse elemento. Só vamos ser capazes de enxergar o presente como dádiva de Deus, quando conseguirmos uma coesão entre os elementos que somos nós, aonde as diferenças, as possibilidades opostas, elas entram em congruência. Aí vamos entender o presente como dádiva de Deus. Porque veja, o que é que a gente acha que é uma dádiva? Fazer sempre as escolhas certas. É possível. Uma dádiva, ser bom, fazer sempre as escolhas certas. Impossível. Porque aquela imagem que eu botei dele pequenininho no caminho, que ia crescendo, o homem só cresce quando ele é capaz de assumir que faz escolhas erradas. E é capaz de, sob as escolhas erradas, não se paralisar no tempo. É a partir dali que reconheceu mudar a caminhada. Mudar a forma de proceder. E aí sim, ele consegue essa coesão. Porque veja, era aquela senhora que comia parecendo uma desvairada, diabética, e agora está com o pé amputado, prestes a ficar cega porque está destruindo a retina, prestes a ir para hemodiálise porque o rim não funciona mais, já teve 3 infartos e 2 AVC. E ela vai dizer, me cuidar agora para quê? Porque, mais uma vez, as suas partes estão soltas. Por quê? Porque aquela mulher que era glutona e escondia por trás da comida os seus traumas, ela não consegue abraçar essa mulher e entender que ela não fez diferente porque não podia. Porque se pudesse, teria feito. E agora ela precisa fazer o quê? É dar gás para essa mulher. Ah, mas está acabando, ela não tem mais nada. Tem sim. Porque agora ela pode levantar a cabeça e encarar com dignidade o presente que ela construiu. E dar a ela a possibilidade de ir adiante, caminhando de cabeça erguida. Não é chorando pelo que ela não fez, mas sim alegre pelo que ela é capaz de fazer agora.
Agora ela é capaz de reconhecer que não pode ser assim e não fazer. Agora ela é capaz de reconhecer que se ela se cuida e vive mais um dia, seja aquele mais um dia, o dia de dar o beijo na testa do netinho, de abraçar o marido, de falar com o filho, de conversar com o irmão, ou seja, aprender a valorizar cada momento da vida que Deus lhe dá. Mas, Fernando, viver de determinadas formas é melhor ter acabado. Para que viver daquele jeito? Aí vamos lembrar de uma história que eu cito sempre, o nosso amigo Christopher Lee, o super-homem. Ele ficou tetraplégico e ele pediu para que desligasse tudo, ele queria morrer. E lógico, não fizeram. E o que é que a gente vê? Ele aprendeu a receber o presente como dádiva de Deus. Porque depois ele conseguiu impulsionar pesquisas na área das células-tronco e reabilitar várias pessoas a partir dessa tomada de posição, reconhecendo o que podia ser a partir da agora. E ele depois, em uma entrevista, ele revela isso. Que absurdo eu estava fazendo quando desejei me despedir da vida, por falta de coragem de superar, de lidar com os meus problemas e as minhas limitações. Isso é o que a gente nos convida. O presente de Deus não é para eu dizer para minha menina de 5 anos, olhe, a caixa de 5 quilos de chocolate. Ela vai abraçar e vai ficar feliz da vida. Mas se eu botar a caixa de chocolate no colo de cada um de vocês, presente significa responsabilidade. O que é que você vai fazer com isso? Você vai se empanturrar dele e passar mal, você vai compartilhar com os outros, você vai usá-lo de maneira racional. Então, o presente é uma dádiva de Deus, não porque seja um instrumento de gozo, mas é porque é um instrumento de transformação da vida, sua e dos outros. Então, a pergunta que paira então no ar é: você vem aqui buscando uma cura. Imagine que a cura é esse pacote de chocolate de 5 quilos. E você vai obter. Mas o que o universo está lhe perguntando é: para quê? Para que essa cura? Para voltar a fazer tudo o que você fazia? Da mesma forma que você fazia? No mesmo contexto que lhe trouxe até aqui? É essa cura que você quer? Então, a vida nos faz refletir que receber a dádiva é assumir a responsabilidade de se construir. Porque ninguém pode construir por você. Você não pode construir por seu filho. Seus pais não podem construir por vocês. Seus maridos e mulheres não podem construir por vocês. Só você pode construir a si mesmo. E aí nós vamos entender por que é que o presente é uma dádiva de Deus. Porque quando nós pedimos força, a vida nos dá dificuldades para lhe fazer forte. Porque é a dificuldade que revela o potencial que existe dentro de você. Quando você pede sabedoria, sabe o que a vida lhe dá? Problemas para resolver. Porque a sabedoria advém do exercício. Quando você pede prosperidade, a vida lhe dá cérebro e músculos para trabalhar. A Christopher Lee estava tetraplégico, o cérebro funcionava e ele fez grandes mudanças. Quando você pediu coragem, a vida lhe deu o quê? Obstáculos para superar. Porque a coragem não cai do céu. A coragem é algo que a gente cultiva. Cultiva dentro de nós a superar o medo, a fazer mesmo com medo. A enfrentar as nossas limitações e dar um salto mais alto. Quando você pediu amor, a vida lhe deu pessoas com problemas para ajudar, porque amor não é uma flor que cai de fora.
que vem de fora para dentro. Amor é a semente que reside dentro de você. Por isso que Jesus dizia: quando você fez aos pequeninos, é a mim que você fez. Quando você maltratou aos pequeninos, é a mim que você maltratou. Porque ele se enxergava como amor. E o amor é essa semente que reside dentro de você. E para que ela venha a florescer, é preciso que você coloque ela em ação. E a forma de colocar em ação não é ser colocada nos braços, mas colocar o outro nos braços. Saber ser alguém a ser algo a mais na ajuda daquele que precisa. Quando você pedia favores, a vida lhe deu oportunidades. Porque graça de graça não tem graça. Se a vida está ali curar, no pedido que você faz e vem até aqui, tenha certeza que isso não é de graça. E quem vai lhe cobrar por isso não é Deus, é você mesmo. Quando lá na frente olhar para trás e disser: recebi o que tanto pedi, mas o que fiz daquilo que recebi? Como hoje olhamos para trás e o que fizemos do que vivi até hoje? Então, não é preciso fazer isso. É preciso levantar a cabeça agora e aí fazer uma escolha, tomar uma atitude, para que se lá na frente, ao olhar para trás, você diga: eu dei o melhor de mim. Nós não recebemos nada do que pedimos, mas recebemos tudo que nós precisávamos. Por isso que o presente é uma dádiva de Deus. Ele não está lhe castigando. Você não tem 6 anos como minha filha. Ele não está lhe castigando, ele não está lhe punindo. Ele está lhe dizendo: está vendo o que está na sua frente? É grande, é difícil, mas você é maior do que tudo isso. Queira e faça acontecer. Porque é assim que ele estimula a semente a tornar-se o carvalho gigante. Ele estimula a semente que hoje depende da sombra do outro, para não ser tostada no sol, a crescer e ser sombra para os outros. Assim a gente se ilumina. A auto-iluminar-se é reconhecer-se como um grande potencial, que se der a si mesmo aquilo que precisa, que é a vontade, a determinação, o querer fazer, nós conseguimos alcançar aquilo que tanto esperamos receber, a dádiva do outro. Talvez você não saia daqui curado. O câncer continue lhe comendo. A hipertensão lhe leve a infartar, lhe leve a fazer um AVC. O diabetes deixa você, como eu terminei de falar. Agora, a pergunta maior é: independente do que está lhe acontecendo, o que você foi capaz de fazer a partir do que lhe sobrou? Porque a sua vida é a parábola dos talentos. Se lembra da parábola que a um o Senhor dá 5 talentos, a outro dá 3 talentos e a outro dá 1 talento. E quando ele volta, o que tinha 5 talentos, aplicou e multiplicou e devolveu a ele 10. O que recebeu 3 fez a mesma coisa. Não foram 3, foram 2. Fez a mesma coisa. Mas o que recebeu 1, apanhou e enterrou. E quando volta, ele devolve. Aquele que recebeu 5, e ele devolveu como 10, ele diz: que mais seja dado àquele que soube multiplicar o que eu lhe dei. E o último que chega e só lhe devolve, ele diz: e que desse tudo lhe seja tomado, porque não soube multiplicar aquilo que eu lhe dei. Então, o que a vida, o que Deus lhe dá, é o que você tem. Multiplique. Não importa se parte, se foi, multiplique. Multiplique como essa pessoa capaz de ser o Deus que você ser o Deus que essa pessoa está precisando na vida dela. É como aquela hora que você está com o carro quebrado, nada funciona, e chega alguém desconhecido, se molha todo, se suja todo, bota o carro para funcionar e diz: vá.
e você diz, graças a Deus, ele diz, não, eu sou ateu, graças a mim. Então, se torne o Deus que você tanto evoca, para que esse amor, que é o amor do Cristo, floresça em você, e você entenda que o presente é a oportunidade, a possibilidade de você fazer isso. Se você não sabe com quem, seja esse Deus de misericórdia, de amor, de perdão, para com seu filho, para com seus pais, para com seu parceiro, para com seus vizinhos, para com seu colega de trabalho. Porque esse é o convite da vida. Não perca a oportunidade de fazer com que esse presente, que é o seu presente, se multiplique como a proliferação do amor que Jesus encarnou para nos mostrar que é possível, pois ele se doou, mostrando que é possível amar. Então, presente, uma oportunidade de praticar o amor.